Paz do Senhor, querida igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos neste dia em que grande parte do mundo celebra o Natal, o mundo inteiro. Mas só uma pequena parte desse mundo é que conhece verdadeiramente o significado do verdadeiro Natal. Amém? Natal quer dizer nascimento. Então alguém faz anos hoje. Mas eu quero vos dizer que seguramente não é o Pai Natal. Seguramente não são as filhosas, as rabanadas e o bom rei. Também não é a árvore Natal com os seus enfeites. Quem faz anos hoje, o aniversariante hoje, é Cristo Jesus, o Pai da glória que se despiu de toda a sua glória, toda a sua honra e veio habitar no meio de nós, povo pecador e inimigos de Deus. Amém? Queria convidar toda a igreja a abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. E eu queria hoje falar convosco. Eu não vou ler a passagem, porque é uma passagem muito longa, mas nós, ao longo desta mensagem, nós vamos expor este texto todo, que vai desde o verso 1 até o verso 32. Amém? Passo a passo nós vamos passeando por esses versículos e tentando entender, e o meu objetivo esta manhã, para vós hoje que estão aqui neste lugar, e para você que está lá em casa, a graça e a paz também sobre a sua vida, percebamos e entendamos o que é o Natal, o que é que significa o Natal para o cristão, o que é que o Natal traz de novo para o cristão, e mais propriamente, entendermos que existem 3 reações no mundo face ao nascimento de Cristo. Amém? E o meu tema da minha mensagem é esse mesmo. 3 reações ao nascimento de Cristo. Eu queria só ler o verso 1 convosco, no capítulo 2, para então, depois oraremos a Deus que o Senhor Santo Espírito nos faça entender esta mensagem e nos ilumine o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, para que nós entendamos tudo aquilo que vai ser falado hoje. Mateus capítulo 2, verso 1 diz assim: E, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Pai Santo, graças te dou, Senhor, por este dia. Graças te dou, Senhor, por este culto. Graças te dou, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Graças te dou, Senhor, porque já nos acarinhastes, porque já nos consolastes, porque já derramaste graça, misericórdia sobre nós. Podemos sentir no nosso coração, Senhor, a tua unção, o teu poder, o teu amor. Podemos sentir o teu Espírito, o meu Santo Espírito no nosso meio. Eu te venho, Senhor, pedir que abras o nosso coração, prepares a nossa mente, levando cativo os nossos pensamentos, para que nós entendamos tudo aquilo que for falado aqui. Senhor, utiliza-me, Deus, como teu mensageiro, como transportador da tua palavra, e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. E todo o povo diz comigo, amém e glória a Deus. Uma das primeiras coisas que nós temos que entender é que o nascimento de Cristo não foi algo casual, não foi algo que aconteceu. O nascimento de Cristo não é um invento. O invento é uma coisa que acontece, uma coisa que é programada. Mas não é um invento só por si. O nascimento de Cristo foi inequivocamente planeado desde a eternidade. O apóstolo João escreve no seu Evangelho: E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E por Ele foram feitas todas as coisas, e se não fosse por Ele, nada do que foi feito se faria. Então Cristo já estava na eternidade com o Pai. Cristo faz parte da Trindade, faz parte do conselho divino, Pai, Filho e Espírito Santo. E na eternidade, Deus traça um plano de redenção. É na eternidade, ainda não havia seres, não havia anjos, não havia terra, não havia nada, só havia Pai, Filho e Espírito Santo, e eles se reúnem e traçam um plano de redenção. É desde a eternidade que aparece a encarnação de Cristo, a primeira vinda de Cristo. E nós hoje
comemoramos a primeira vinda de Cristo. Isto é mais do que uma simples festa familiar. É mais do que um simples ajuntamento de pessoas para louvar a Deus. Isto é algo que tem que mexer connosco. Nós estamos celebrando a primeira vinda de Jesus e acreditando que Ele virá uma segunda vez para reunir o seu povo. O plano de redenção tem por objetivo a formação de um povo para o louvor da glória de Deus. Povo esse que foi dado, oferecido como prémio, como recompensa a Cristo, por Ele ter concluído a primeira parte do projeto da redenção, que foi a sua morte na cruz. A segunda parte, o resto que falta, será completado na sua segunda vinda, reunindo os remidos e fazendo subir ao céu a sua igreja. Hoje celebramos a primeira vinda de Cristo. Não celebramos o nascimento do menino Jesus. No meu coração não está o menino Jesus com os carneirinhos, as ovelhinhas, o burrinho e a vaquinha lá a bufar para aquecer o menino Jesus. No meu coração não está isso. Isso é pagão. No meu coração não está as procissões dos reis magos, que já vamos falar sobre isso. Isso é pagão. No meu coração não está as árvores natais e o Papai Noel, o Pai Natal a descer por a chaminé. Deus queira que ele seja magrinho, que é para não partir o cano da chaminé. Isso é pagão. No meu coração não está o dia 25 de dezembro, porque também isso é pagão. No meu coração está a primeira vinda do meu Rei e do meu Salvador. Aquele que redimiu a minha alma, aquele que pagou a minha culpa, a minha dívida, aquele que sofreu o meu sofrimento, aquele que morreu a minha morte, aquele que andou uma vida de 33 anos e qualquer coisa, sempre praticando o bem, a justiça, a bondade, o amor, e que passou a última parte da sua vida nos ensinando o modo de viver em glória, em vitória, em amor, em paz do cristão aqui nesta terra. Amém? Ele andou nos ensinando o modo certo de peregrinarmos. E como é que eu posso dizer que foi antes que tudo foi criado? Porque em Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus já se falava lá atrás. Jesus não é um acontecimento do Novo Testamento. Jesus não é um acontecimento de uma era, de uma época. Na verdade, Jesus já existia antes que o jardim existisse. Todos os patriarcas e todos os profetas falaram do nascimento de Jesus. Era algo que era conhecido subejamente por todos aqueles que estudavam as Escrituras. E isto faz-me confusão. Faz-me confusão porque eu consigo compreender e até aceitar a ignorância do povo do Novo Testamento. O que eu não consigo aceitar é a ignorância do povo do Antigo Testamento. Porque eles viviam, a sua vida era a base, ou seja, as Escrituras Sagradas eram a base da sua vida. Aos 12 anos, eles eram separados dos pais, os moços eram separados dos pais e iam para junto dos profetas, dos sacerdotes, para aprender as Escrituras. Quando abrimos este culto, eu li Isaías 54. Se fosse for eu, Isaías 53 é igual. Isaías 52 também fala. Ora, se você sabe e só visita de vez em quando e não tem um acompanhamento, uma instrução fixa e suportada da palavra, deveria ter, mas não tem. Agora imagine o Antigo Testamento, que eles viviam na palavra. Eles passavam todo o Santo Sábado estudando a palavra. Eles conheciam as profecias. Eles conheciam as palavras dos profetas. Eles conheciam aquilo que Abraão falou. Jesus foi profetizado através de Abraão. Jesus foi profetizado através de Moisés.
Jesus foi falado através de João Batista, mas o mundo não o quis ouvir, o mundo não o quis conhecer. Eis que chegamos a um ponto de uma época, e nesse ponto da época o Verbo se fez carne, e Deus vestiu a pele humana. O Criador de todas as coisas nasce de uma manjedoura. Deus se faz homem. O eterno entra no tempo e o infinito se faz finito. Tudo isto para o louvor da glória de Deus Pai. Deus desce-se da glória, se faz homem. Deus, que é eterno, é infinito no seu tempo, Ele entra no tempo. Ele entra no tempo, na vida humana. Eu preciso que você entenda isso. Deus não é um Deus que passa ao seu redor. Deus não é um Deus de áurea. Ele é Espírito, mas Ele intervém no seu tempo. Ele intervém na sua vida. Ele intervém no seu estado diário de vida. Ele não é um Deus estático, não é um Deus de pau, de pedra, está lá colocado numa parede, numa redoma. Não, Ele é um Deus que age e interage conforme o seu bel prazer, segundo o seu propósito, o seu plano, na vida do seu povo. Amém. Jesus Cristo nasce. E a história da humanidade, até à altura de que Cristo nasce, ela é uma espécie de preparação. Desde o princípio dos tempos até ao ano zero, toda a história da humanidade foi uma preparação para a vinda em glória de Cristo. Só o mundo é que não entendeu. Em Gálatas 4:4, Paulo nos vai dizer: mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, vindo à plenitude dos tempos. Então entendemos que até então foi uma preparação, o mundo se estava preparando. Tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento, ela prefigura a vida de Cristo, ela prefigura Cristo. Tudo aquilo que se passa no Antigo Testamento é um sinal. E o que é um sinal, pastor? É um sinal, é um evento que aponta para além de todo o Antigo Testamento. Ele apontava para Cristo. Só os homens não viram. Só os homens não entenderam. Mas mais ainda, você adora um Deus maravilhoso. Você adora um Deus que tem tudo tratado, tudo programado ao mais ínfimo e no pormenor. Repare. Deus prepara o mundo grego para dar à cultura uma língua universal. E você que repara que todo o mundo tem base no grego. Foi preparação de Deus. Deus prepara o mundo romano, o Império Romano, para que com a sua política de expansão, há muitos que dizem que não, o Império Romano foi um povo desbravador, cruel, bárbaro. Não, meu amado irmão, estava no plano de Deus. Ele foi o povo, o império que mais se propagou na história. Porquê? Porque através da sua propagação, através da sua política de expansão, foram os que mais estradas construíram, os que mais pontes construíram, os que mais caminhos fizeram, mais rotas abriram. Foi o Império Romano. Para quê? Para a expansão da mensagem de Cristo fosse mais rápida. Já entendeu? Mas ainda isto não fica por aqui. Deus prepara o mundo através dos judeus para que fosse entregue à humanidade a revelação escrita de Deus. Deus preparou um povo, o povo judaico, o povo hebreu. Para quê, pastor? Para que através dele você pudesse ter a santa palavra de Deus na sua mão. Foram eles que a escreveram. Você está a entender como é que Deus é? Deus não é só aquele que enviou o seu filho para nascer numa manjedoura. Deus prepara todo um caminho. Ele prepara todo um plano para que Cristo pudesse chegar até si hoje. Isto é o Natal.
Quando tudo isto ficou pronto, a cultura, os caminhos, a palavra, então Cristo nasce de uma forma totalmente misteriosa. E se você tentar naquilo que você vai ler, você vai ver que o nascimento de Cristo, até uma dada altura da sua infância, que nós só conhecemos, nos Evangelhos só conhecemos 2 pontos da infância de Cristo. Primeiro até aos 2 anos e depois dos 12 para a frente. Dos 2 até aos 12 não sei o que é que eles fizeram. Mas também, se fosse importante, Deus tinha revelado. Não é importante. Jesus nasce de uma forma totalmente misteriosa. Um anjo é enviado a Nazaré. No verso 18 do capítulo 1, não vamos ler todo, diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. E porquê é que verso 21, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Só existem 2 evangelhos que relatam o nascimento de Jesus. É Mateus e Lucas. Lucas um pouco vago, ele fala mais das palavras do anjo, e Mateus vai mais aos pormenores do que foi o nascimento e o primeiro período de 2 anos de Cristo. Mas um anjo é enviado a Nazaré a quem? A Maria, uma jovem judia, virgem, uma jovem que estava prometida a um homem judeu chamado José. E o anjo aparece a Maria e diz: agraciada sejas tu, Maria, porque achaste graça aos olhos de Deus. E eis que darás à luz, conceberás e darás à luz um filho, e lhe por-lhe-ás o nome de Jesus, que traduzido é aquele que perdoa os pecados do mundo. É claro que naquele tempo, se nós formos ver naquele tempo, aquilo foi muito confuso para José. Porque Maria era uma jovem e vê-se pelas palavras que ela diz para o anjo: mas Senhor, como é que isso é possível se eu nunca conheci o homem? Ela era virgem. Ela nunca se tinha deitado, nunca tinha tido ato nenhum sexual com homem nenhum. E para a cabeça dela foi um bocado confuso: como é que isso vai ser possível se eu nunca tive relação com o homem? E o anjo vai acrescentar que ela se conceberá através do Santo Espírito, e ela rende-se à ordem, rende-se àquele plano e diz: faça-se em mim então a vontade de Deus. Agora repare, para mim na história bíblica, toda a Bíblia, o grande pai foi José. José é um exemplo de pai. Pai como em amor, em respeito e em obediência. Porque é muito difícil naquele tempo para um homem, José, que lhe estava prometido uma mulher, e naquela época, hoje já não, porque hoje começa-se a namorar e pronto, e aí acaba-se a virgindade, já não se guarda para o casamento. Mas naquele tempo era algo muito importante, era algo de muito valor. Amém? As famílias davam muito valor. O pai da noiva ficava desonrado se na noite de núpcias o marido notasse que ela já não era virgem. Isso era uma desonra. Era uma desonra também para aquela população, quando havia uma situação em que se faltava a virgindade, a família da noiva tinha que sair fora da cidade. Mas mais grave ainda, e o que é que presta atenção a isso? Na lei de Moisés, quem casasse, não fosse virgem, era apedrejado. Quem enganasse o seu pretenso esposo, ou quem enganasse o seu esposo, eu estou falando das mulheres, elas eram apedrejadas até à morte. Maria corria perigo de vida. E José estava envergonhado. Envergonharam a família dele,
a família dela, estavam sujeitos a ter que sair daquela cidade. José via a mulher amada ser apedrejada até à morte. Caso complicado, mas que Deus é este? Que vai arranjar formas de abençoar o seu povo através do sofrimento alheio. Ponha-se no seu lugar, ponha-se no lugar de José. E ponha-se também no lugar de Maria. Porque no fundo Maria estava de consciência tranquila. Deixe que eu lhe diga duas coisas rapidamente para não fugir muito da minha mensagem. Eu respeito muito Maria, mas eu não adoro Maria. Mas eu respeito muito Maria, porque foi uma mulher que foi utilizada por Deus, achou graça aos olhos de Deus. Amém? Assim como você, quando é utilizado por Deus, você também é agraciado. A palavra cheia de graça foi uma invenção na tradução para o latim, em que os teólogos católicos acharam por bem meter Maria cheia de graça, mas o original não é cheia de graça, porque o único que é cheio de graça é Deus, é um atributo exclusivo dele. Agora ela é Maria agraciada, ou seja, Deus despendeu graça sobre a vida dela, é uma coisa completamente diferente. E o mundo hoje faz de Maria uma santa, a mediadora entre Deus e os homens, aquela que vai clamar, enfim. Vamos para a frente. E esta é a história de Maria e José. Só que José foi obediente à voz do anjo. E se você for lá ver o resto do capítulo de Lucas é que conta melhor esta situação do anjo Maria e do anjo com José. Quando Jesus nasce, os céus celebraram. Diz a Bíblia que os anjos celebraram. Houve festa nos céus. E não só no céu, mas também houve festa na terra. E como é que foi que essas pessoas reagiram ao nascimento de Jesus? Deixe que eu lhe diga outra verdade hoje. A figura de Jesus, ou seja, Jesus Cristo hoje, ainda é a figura mais paradoxal do mundo, de toda a história da humanidade. Jesus Cristo hoje é o mais amado e o mais odiado ao mesmo tempo. Porquê? Porque Ele está vivo. As pessoas costumam amar muitas pessoas quando elas morrem. Quando morre alguém, nós costumamos honrar essas pessoas. Quando morre alguém, nós costumamos agraciar postumamente, com medalhas de honra, com títulos distintivos, porque Ele morreu. Mas Cristo é o mais amado e o mais odiado só porque está vivo. Porque se Ele estivesse morto, se Jesus não tivesse ressuscitado, Ele estaria no túmulo e então hoje já haveria uma mega catedral em louvor a Cristo. Porquê? Porque Ele estava morto. Mas como Ele está vivo, hoje odeiam-no e amam-no. Quem é que odeia? Os hereges, os déspotas, os assassinos do Evangelho, os mentirosos. Esses odeiam todos a Jesus. As seitas religiosas, esses que andam para aí apregoando que são a igreja verdadeira, mas não creem que Cristo veio ao mundo, ressuscitou, para que você e eu hoje fôssemos salvos. Esses que andam dizendo que Jesus foi somente um grande profeta. Esses que andam apregoando aos quatro cantos do mundo, chateando quem está sossegado em casa, dizendo que Jesus foi somente um iluminado. Esses não veem Jesus como o Filho do Deus vivo que desceu à terra e morreu por cada um de nós. E porque Ele está vivo, nós não fazemos festas sem 100 anos, o centenário da morte ou do nascimento, como fazemos aos grandes escritores, aos grandes historiadores, aos reis, àqueles que influenciaram a história. Nós celebramos os centenários e os 500 anos. Você está entendendo? Nós celebramos a Cristo todos os anos. Ora, se celebramos a Cristo todos os anos, é porque Ele está vivo.
todos os anos. Mas quando ele nasceu, aconteceram 3 reações, eu quero entrar na minha mensagem. 3 reações distintas aconteceram. E deixe que eu lhe diga uma coisa hoje. Esse tipo de reação, e eu, à medida que eu fui estudando, ainda hoje me levantei mais cedo, para dar uma revisada na lição. Esta lição já tinha preparado há algum tempo, na verdade, mas hoje transformei-a, e ontem também a transformei um pouco. Porque estes 3 tipos de reação, pasme-se, meu amado irmão, eu consigo vê-las hoje ainda. As 3 reações que aconteceram face ao nascimento de Cristo, lá atrás, há 2000 e qualquer coisa antes, essas 3 reações, de 3 classes de povo diferentes, essas reações ainda continuam a acontecer em pleno século XXI, ano 2017. O primeiro grupo que tem um tipo de reação é o grupo que repudia Jesus. O segundo grupo é o grupo dos indiferentes, que muito embora tenham todo o conhecimento, mas não o adoram nem o buscam. O terceiro grupo é o grupo dos adoradores. Ai, maravilha de Deus, eu estou nesse grupo. Estou nesse grupo. Eu agarro-me com todas as unhas que eu tenho a esse grupo. Amém? O grupo dos adoradores. Mas vamos ver mais detalhadamente cada um desses grupos. A primeira reação é dos repudiadores. A primeira reação é da hostilidade. Veja aí no verso 1, capítulo 2. Perdão. O que é que eu escrevi para aqui? A primeira reação dos repudiadores, a hostilidade. Não é no verso 1. É no verso 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém também. Quem é este Herodes? Olhe para mim que é para perceber. No Novo Testamento existem 4 Herodes. Primeiro, Herodes o Grande. Segundo, Herodes Antípadas, aquele que mandou matar João Batista. Terceiro, Herodes Agripa I, que em Atos 12 matou Tiago e mandou prender a Pedro, só não o matou porque era a festa dos judeus e aquilo dava confusão para ele. E no quarto Herodes, é o Herodes Agripa II, que é aquele que ouviu a Paulo lá quando Paulo foi preso e foi para Roma. Mas quem é este Herodes que a Bíblia fala? Aí dizendo, no verso 1 agora, e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes. Deixe que eu lhe faça aqui uma descrição sumária deste Herodes, deste homem, que é para você compreender porque é que ele se irritou e porque é que ele se perturbou. Aquele homem era perturbado mentalmente. Aquele homem sofria de uma síndrome que é o síndrome do poder. Aquele homem vivia, respirava, comia poder. E na cabeça dele, perder o poder era morrer. Por isso é que ele se irritou, por isso é que ele se perturbou. No ano 40 a.C., começa a governar. E por ser um amigo pessoal do imperador Augusto, este o faz rei sobre Israel. Ele constrói um templo em Jerusalém, o grande porto marítimo, em Cesareia Marítima, a grande fortaleza de Massada, onde no ano 70 d.C. 3.000 judeus se suicidaram por causa do avanço de Roma. Este homem, porém, era um louco e incrivelmente cruel. Agora repare, ele casou-se 9 vezes. Mandou assassinar 45 aristocratas influentes para que o seu poderio ficasse inato, ou seja, ficasse sem concorrência. Ele casa-se com Mariana e mata os principais elementos da sua família. Para o caso de ele morrer, a família não herdava o trono. Ele nomeia seu sobrinho por intermédio de sua sogra para sumo sacerdote do templo, ainda com 17 anos de idade, e mais tarde mandou estrangulá-lo, porque o seu sobrinho começou a ficar bem visto,
frente ao povo, e para isso, para Herodes era confusão, e então mandou estrangulá-lo. Sua sogra foge para o Egito, mas ele enviou emissários e num funeral sua sogra é assassinada. O imperador de Roma chama Herodes para obter explicações e Herodes, com ciúmes, manda matar Mariana. Antes de ir para Roma, ele mandou matar a mulher para que ela não o traísse. Tenta remediar seu mal enviando seus 2 filhos, Alexandre e Arquilau, mas sua irmã Salomé o incita contra o conhecimento de seus 2 filhos possam trazer de Roma, e ele os manda matar também. O imperador Augusto manda a seguinte mensagem: mais vale ser um porco do que filho do rei Herodes. Olhe bem, este é Herodes, aquele que se irritou, o que era rei no tempo que Jesus nasceu. Foi este rei que ficou alarmado por causa da notícia do nascimento de Jesus. E porquê é que ele foi alarmado? Porque os sacerdotes anunciaram e os magos anunciaram que nasceu o rei que viria a remir Israel. Ora, a palavra rei, para a mente daquele Herodes, era muito complicado. Vendo a história, que eu relatei muito sumariamente, a história conta muito mais, mas vendo neste sumário da história de Herodes, o problema mental que aquele homem tinha, para ele, concorrência com outro rei, era muito complicado. Mas vamos ver que ele tanto era doido, como era ardiloso. E quais os sinais de que Herodes demonstra hostilidade com Jesus? Eu estou no primeiro ponto, aqueles que hostilizam o nascimento de Jesus. Primeiro, ele está em pânico. Diz aí no verso 3 que ele se perturbou e toda a Jerusalém com ele. E porquê é que toda a Jerusalém também se alarmou? Nos versos 4 a 6 diz: e congregados todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles disseram: em Belém da Judeia, porque está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. Jerusalém aqui não é bem Jerusalém, o povo de Jerusalém, mas Jerusalém aqui se demarca na presença dos sacerdotes, dos escribas, e dos fariseus, dos escribas e dos saduceus. Eles ficaram tão perturbados como o rei, porque o nascimento de Cristo, segundo as Escrituras, era um entrave à governação deles, tanto a governação do rei Herodes, como a governação dos próprios sacerdotes no templo. Herodes tem uma subtileza maliciosa, aí no verso 7 podemos ver, no segunda parte, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecia. Ele foi pormenorizadamente buscando informações subtis, maliciosas. Em quarto lugar, a sua estratégia está enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá adorar. Essa é a dissimulação hipócrita dele, porque ele não queria nada adorar o menino Jesus, ele queria mesmo matá-lo, e a gente vai ver que ele queria mesmo matá-lo. Mas ele tem uma estratégia, manda chamar os magos, e depois, debaixo da estratégia, ele dissimula hipocritamente a sua atitude, a sua crueldade. No verso 13: e tendo eles, os magos, se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E depois ainda temos a fúria de Herodes, no verso 16, que diz: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Este é o Herodes, e todas as suas qualidades enquanto déspota, assassino, malicioso e hipócrita. Amém? Mas a boa notícia é esta:
é que todos aqueles que perseguem Jesus acabam ficando mal. E toda a história bíblica nos conta, lá em Daniel 2, Daniel profetizou a morte do Nabucodonosor, porque ele queria ser rei, Deus mais acima que o próprio Deus. E outros que nós vemos que morreram à mão de Deus porque queriam ser Deus. Todo aquele que persegue a Jesus acaba mal. Você precisa entender isso hoje. Você precisa entender que alguém pode estar a persegui-lo, mas isso não vai durar para sempre. Amém? Ele vai partir a cara. Porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra e toda a língua confessa que Cristo é o Senhor. Basta que você creia. Todos os reinos e potências que perseguem a Cristo e todo o seu corpo virarão pó. Amém, igreja? Portanto, não se afete quando você ouve falar que os cristãos estão a ser perseguidos. Alegre-se, porque a vitória vai ser deles, dos perseguidos. Mas os perseguidores vão ficar pelo caminho. E o que é que acontece a Herodes? Conforme eu disse, todos aqueles que perseguem a Cristo, eles partem a cara. No verso 19, parte A, diz: morto, porém, Herodes. No verso 20, a parte B, diz: porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. É fácil de compreender, e isto não é difícil para eu entender. Se Deus, que é o Criador dos céus e da terra, o Deus do céu, criou o céu, a terra e o mar, aquele que arquiteta, projeta um plano de redenção, aquele que diz que está escolhendo um povo para o louvor da sua glória, aquele que envia o seu Filho para resgatar, para remir, para trazer esse povo, então você acha que ele se ia deixar de escarnecer? Você acha que ele ia deixar alguém fazer alguma coisa? Eu até, agora à guisa de um parênteses, quando o outro Herodes perguntou, quando Jesus foi à frente do Herodes, e você acha que Jesus não podia dizer que poderia arrebentar com aquilo tudo, ou que tinha mais poder que aquilo tudo? Mas quer saber o que é que Jesus disse a Herodes? Não foste tu que me apanhastes, não foste tu que me capturaste, não foste tu que me prendeste, fui eu que me entreguei. Amém, igreja? Deus não se deixa escarnecer. Esta é a reação dos hostilizadores. Agora a reação dos indiferentes. E a reação dos indiferentes está lá, nos versos 4 a 7, diz: congregados todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque te sairá o guia que há de apacentar-me o povo de Israel. Diga-me uma coisa, amado irmão, os sacerdotes sabiam ou não sabiam da vinda de Cristo? Eles até sabiam a terra, eles até sabiam a cidade, eles até sabiam a profecia que estava debaixo da vida de Cristo. Porquê é que eles não foram adorar? Porque estavam indiferentes. Todos os principais sacerdotes eram saduceus. Eu não vou lhe dizer qual é a história dos saduceus, não importa agora. Posso lhe dizer que o saduceu era saduceu porque pagava a sua posição em dinheiro. Eram os liberalistas que não acreditavam em anjos, em ressurreição e no Espírito. Era este o grupo que liderava a religião de Israel. Havia também os escribas e os fariseus, homens da lei, eruditos nas Escrituras, homens ortodoxos e conservadores, gente que conhecia e interpretava corretamente as Escrituras. Todos estes tinham o completo conhecimento das coisas de Deus. Todos estes sabiam as profecias da frente para trás e de trás para a frente. Todos estes sabiam que haveria de vir um que viria de remir Israel.
Estes que informaram o rei Herodes em Belém, na terra de Judá. Mas o seu coração estava longe de se dobrar em adoração a Cristo. Estes homens não se deslocam a Belém. Existem muitos hoje que também não se deslocam a Belém. Belém em hebraico quer dizer casa do pão. Casa do pão. Casa de Deus. Não foi por acaso que Jesus nasceu em Belém. À guisa de parênteses, Jesus cumpre no seu nascimento grande parte da progressão do povo de Israel. Ele foi perseguido, Israel também foi. E quiseram matá-lo, a Israel também. Ele fugiu para o Egito e depois foi retirado do Egito com a morte de Herodes. Israel também foi escravo do Egito e foi retirado por intermédio de Moisés. Israel foi para o deserto, ele também foi, quando passou pelo Rio Jordão. O Rio Jordão, ou melhor ainda, a abertura do Mar Vermelho, o batismo de Moisés, foi o mesmo batismo que Jesus teve para passar no Rio Jordão antes de entrar no deserto 40 dias e 40 noites. Você está a ver que todo o Antigo Testamento é figura de Cristo. Amém? Tudo prefigura a Cristo. E então este é a classe dos indiferentes. Mas existe também uma terceira classe, que é a classe dos adoradores. A classe daqueles que se rendem em adoração. Quais são estes? Os magos e os pastores. E agora eu quero que você preste atenção a alguns pontos importantes que eu achei interessante trazer para a igreja hoje. Para você ver quão errado anda o mundo. E mesmo até o mundo evangélico anda paganizando o nascimento de Cristo. Porque repare, no verso 1 diz assim: eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. É assim que está na sua Bíblia. Eis que uns magos, diz aí na sua Bíblia 3. Por acaso na sua Bíblia diz que os reis magos? Por acaso aí na sua Bíblia os magos têm nome? Onde é que eles foram achar isto? A tradição diz que eles dizem, a tradição diz que eles eram 3 reis. A Bíblia não fala disso. A única parte do nascimento de Cristo que a Bíblia fala está em Mateus e está em Lucas. Se você ler, Lucas nem fala nos magos. Só Mateus. A Bíblia não fala que eles eram 3, que eles eram reis. A tradição diz que eles eram 3, Baltazar, Belchior e o outro não me lembro já do nome. Eram 2 brancos e um preto. A Bíblia não fala nada disto. A Bíblia diz que eles eram magos. O número exato dos magos não se sabe. Possivelmente foram buscar 3 ao número de presentes que eles oferecem a Jesus. Possivelmente dizem que eles eram reis por causa do que eles oferecem a Jesus. Porque só o rei é que podia oferecer aquilo. Mas a Bíblia não fala que eram 3, a Bíblia não fala que eram reis e a Bíblia não fala em nomes de magos. Eles dizem que é magos, a Bíblia diz que é magos. Magos traz a ideia de que eles eram astrólogos, estudavam os astros, e não é muito difícil entender isso porque eles seguiram a estrela. Se eles seguiram a estrela, estudavam as estrelas. Portanto, eles eram astrólogos, possivelmente do Oriente ou talvez da Pérsia. O curioso é que esses magos estão incluídos no grupo dos adoradores. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eles não conheciam as Escrituras, eles não conheciam Deus, eles não tinham templos, nem sinagogas, eles só estudavam os astros, mas Deus utiliza o que eles têm. Eu quero dizer hoje uma coisa, amado irmão, se tu estás hoje na classe dos adoradores, não importa o tipo de conhecimento que tu tens,
Importa é aquilo que tu podes despender para que Deus te utilize. Eles não tinham conhecimento de Deus, nem adoravam a Deus, nem tinham templos, nem sinagogas. Apenas eles estudavam os astros. E Deus estuda os astros. Então eu vou enviar uma estrela. Você está a entender? Deus utiliza aquilo que nós temos. E onde é que a estrela os leva? A Jerusalém. Porquê, pastor? Porquê é que a estrela errou o caminho? Se Jesus estava em Belém, o que é que a estrela foi fazer para Jerusalém? Porque tudo o que diz respeito a Jesus tem que passar pelas Escrituras, e Jerusalém simbolizava o templo, o lugar onde Deus, o descanso de Deus, era ali que estavam as Escrituras, era ali que estava a palavra de Deus, e os magos tinham que passar pelo Jerusalém. Tudo aquilo que diz respeito a Jesus tem que passar pelas Escrituras. Foi por isso é que ele passou em Jerusalém. Deixa que eu lhe faça uma pergunta hoje. Você conhece a Jesus? Você sabe quem é Jesus? Possivelmente, se você está na dúvida, eu vou lhe dizer uma coisa, você só não sabe quem é Jesus porque você não conhece as Escrituras. Porque tudo o que diz respeito a Jesus está aqui. Você tem que olhar para as Escrituras. Você tem que analisar as Escrituras para conhecer Jesus. Os magos, quando chegam a Jerusalém, é certo que a Bíblia não nos relata pormenorizadamente, detalhadamente, o que é que eles fizeram em Jerusalém. Ela relata algumas coisas do que os magos fizeram em Jerusalém. Mas eu creio que a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram a Jerusalém foi ir à procura de um fariseu e perguntar pela pessoa da profecia. A mesma profecia que os fariseus deram ao rei foi a mesma profecia que eles deram aos magos. Está em Belém. Foi a partir dessa altura que os magos tomam posse das profecias, e nós podemos ver aí no verso 9: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Só a partir da altura em que eles tomam posse da profecia, tomam conhecimento da profecia, é que a estrela sai de Jerusalém e se coloca em cima de Belém. Você está entendendo? Eles tomam posse da palavra de Deus. Só a partir da altura em que você toma posse da palavra de Deus no seu coração é que você sabe aonde é que está Jesus e quem é Jesus. Até lá, você é mais um, ou dos hostilizadores, ou dos indiferentes. Só a partir da altura em que você sabe, conhece a palavra, toma posse das profecias, toma posse da Escritura, sabe quem é Jesus, é que você começa a fazer parte dos adoradores. Até lá você não é adorador. Amém? É mais um. Mas todos menos os adoradores. Enquanto Herodes está furioso, está remoendo, comendo o seu próprio fígado, alguém celebra. Esta me traz a ideia que enquanto alguém está furioso porque você é cristão, você celebra. Você se alegra, você se contenta. Deixe que eles se enervem, deixe que eles rugem, deixe que eles vaporizem ódio pelas narinas. Alegre-se você no seu canto, porque Cristo, o seu Rei e o seu Salvador, nasceu para que você tivesse vida. Amém? Está lá no verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com alegria, com grande alegria. Deixe que eu lhe diga uma coisa, a Bíblia a Bíblia aqui não é muito clara, e aí há mais um erro que nós caímos. Os magos não visitaram Jesus logo no seu nascimento. Quando os magos visitaram Jesus, ele já completava 2 anos. E isto está aqui
no verso 16, no final, mandou matar, na segunda parte do verso 16, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. E o rei perguntou aos magos: há quanto tempo vocês veem as estrelas? E os magos disseram: há 2 anos. Que é o caminho que eles fizeram, das terras deles até chegarem a Jerusalém. Ora, nesses 2 anos, o Herodes, quando fez o cálculo, então, de 2 anos para baixo, um deus é Jesus. Só que engana-se que os planos de Deus são incontornáveis. Ninguém consegue contornar os planos de Deus. Mas enquanto Herodes está furioso, eles se alegram muito. Quando alguém mata um crente, a quem é que ele odeia? Quando alguém diz mal de si, o provoca, o irrita, por causa da sua fé, a quem é que você acha que essa pessoa odeia? É assim? Ou é Cristo? Porque no fundo, essa pessoa está irritando-o, mas não é por causa de si próprio, é por causa da sua fé, é por causa da sua crença. Quando alguém mata um crente, ou quando alguém irrita um crente, ou quando alguém enerva um crente, persegue um crente, ele não está matando e perseguindo o próprio crente, mas Jesus. Veja o caso de Saulo de Tarso, indo no caminho de Damasco. Ele tem uma visão, e eis que uma luz desce do céu, e ele cai por terra, e os outros também veem a luz, mas não ouvem nada, e uma voz sai do céu e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olhe para mim, ele estava perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava indo para Damasco para buscar os cristãos, mas Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue a um cristão, persegue a Cristo. Isso é motivo de alegria. Porque eu posso dizer assim: eu estou sendo perseguido, mas eu não estou sozinho. O motivo da minha perseguição vai comigo. Amém, igreja? E se o motivo da minha perseguição é Cristo, olha, Ele é aquele que está sobre todo o nome. Ele é aquele que é o Rei, Senhor de tudo. Então descanse o seu coração. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. O agir de Deus, ela vai se cumprir. Qual foi a atitude dos magos? Verso 11. Entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro, porque ele é o Rei Supremo; incenso, porque ele era o presente do sumo sacerdote; e mirra, presente para o profeta de Deus, o Redentor do mundo. Você repara que os presentes dos magos não foram ao caso. Ouro porque é rei, incenso porque é sumo sacerdote, e mirra porque é o profeta de Deus. Mas mais lindo ainda, que o mundo não vê isso, não sei porquê, é que eles não adoram Maria e eles não oferecem os presentes a Maria. Será que a minha Bíblia é igual à sua? Vamos ver outra vez o verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus presentes, lhe ofertaram dádivas. Veja que eles prostraram-se, não foi aos pés de Maria, eles prostraram-se, foi aos pés de Cristo. Amém, igreja? Maria foi uma mulher usada por Deus, agraciada por Deus. Maria é uma pessoa que nós devemos respeitar e amar como cristã, como nossa irmã, mas nunca a adorar, porque ela não tem nenhum lugar para a adoração, ela não tem nenhum lugar para o louvor. Você está entendendo? Ela foi uma ferramenta que Deus utilizou para concluir ou para dar seguimento ao seu plano. Assim como você e eu hoje podemos ser utilizados para que Deus dê seguimento aos seus planos. Não é caso para que nós sejamos canonizados santos e mediadores entre Deus e os homens. Então o que é que está fazendo Cristo? Se Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo é o nosso advogado, é aquele que intercede por nós 24 horas por dia, incessantemente, dia a dia, intercedendo pelos seus santos, qual é o papel de Maria nesse campo? Ou então, se Maria é
a advogada dos homens, a mediadora dos homens. Então qual é que é o papel de Jesus? Você está entendendo? Toda a pessoa que encontra Jesus, toda a pessoa que tem um encontro real com Jesus, ele segue sempre por outro caminho. Eu estou a falar na classe dos adoradores, você está compreendendo? Leia comigo o verso 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra. Porquê? Por outro caminho. Quem encontra Cristo não volta ao mesmo caminho. Quem encontra Cristo tem uma volta de 180 graus na sua vida. Amém? Quem encontra Cristo não trilha mais o mesmo caminho. Os magos foram avisados pelos anjos: não voltem a Jerusalém. Porque o que Herodes quer é saber quem é o menino e onde está o menino. E eles, avisados por divina revelação, eles tomam outro caminho. Eles irritam Herodes por causa disso. Deixe que eu lhe faça umas perguntas. E eu estou encerrando a minha mensagem. Eu sei que você está no grupo dos adoradores, ou pelo menos está fazendo esforço por isso. Mas para você continuar no grupo dos adoradores, e eu não falei nos pastores, não tem relevância, porque a única relevância que tem é: os pastores estavam no grupo dos adoradores, os magos estavam no grupo dos adoradores, e você, pela minha fé, está no grupo dos adoradores também. Só que eu gostava de fazer umas perguntas para você perguntar a si próprio: qual é que está sendo o meu caminho? Será que eu encontrei a Cristo, mas voltei ao mesmo caminho? Será que eu encontrei a Cristo, mas voltei para trás? Voltei ao ponto de origem? Amém, igreja? Neste dia especial, é dia de nós fazermos algumas reflexões. Nós estamos entrando num novo ano. Não é que o novo ano vai mudar algo na nossa vida, o que muda é só um dia do calendário. Mas nós precisamos mudar algo na nossa vida. Tem que haver alguma transformação, algum modo de vida novo. A palavra de Deus nos diz que quem está em Cristo vive em novidade de dias. Novidade de dias dá-me a ideia de que cada dia é um dia novo. É um dia diferente. Você está entendendo? Então qual é que está sendo o meu caminho? Será que eu estou caminhando ainda para Jerusalém? Ou eu estou caminhando para Belém? Ou eu estou caminhando para a terra do pão? Para o lugar santo de Deus? Das três reações que eu referi, qual delas se enquadra melhor na sua vida? O grupo dos hostilizadores? Você anda indiferente? Ou você nutre um grande interesse pelo grupo dos adoradores? Desde que eu lhe diga que estas perguntas não são descabidas. Porque na classe dos evangélicos você encontra estes três grupos. Pastor, eu não preciso de ir para os ímpios. Eu não preciso de ir para o povo que ainda não aceitou Cristo. Porque dentro da classe dos evangélicos existem estes três grupos. E eu hoje pergunto: qual destes três grupos você se enquadra? Qual destes três grupos você se referencia mais? Qual é o tipo de adoração que você está prestando a Cristo? É a mesma adoração que os magos prestaram a Cristo, o levando como rei, como sumo sacerdote e como profeta de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, que veio para salvar o mundo? É essa a adoração que você está nos prestando? Ou é uma adoração indiferente, normal, ritualista, cerimonialista? Qual é a adoração que você lhe presta?
Qual é o papel, o lugar que Cristo está hoje na sua vida? Está na penthouse? Ou está no rechão? Ou é intermédio? Como assim, pastor? Eu explico. O que é que está acima de Cristo na sua vida? É o marido? É a esposa? É os filhos? É a casa? É o carro? O trabalho? É a conta bancária? É a sua posição social? Ou é Cristo? E depois tudo o resto? Pois cá em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas eu vou acrescentar ainda mais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto é secundário. Tudo o resto está em segundo, terceiro e quarto plano. Essa é a adoração que nós devemos dar a Cristo no dia de hoje e a partir de hoje, com o pleno conhecimento que nós temos. Porque essa foi a adoração que os magos levaram para as suas terras. Eles não quiseram passar para Jerusalém para que Herodes não lhe tirasse a alegria que eles tiveram ao encontrar o Rei da humanidade. Amém, igreja? Amém, igreja? Estas perguntas nós precisamos fazê-las a nós próprios. São perguntas necessárias que nós devemos fazer hoje, no dia em que nós celebramos e nos alegramos pela vinda do nosso Senhor Jesus para iniciar um plano de redenção que diz respeito à nossa vida, que diz respeito à nossa família, que diz respeito à nossa igreja. Não mais uma festa pagã, não mais uma festa de interesses, uma festa de consumismo. Nunca o mundo gasta tanto dinheiro como nestes 2 dias ou 3, mas por vezes despender de algum dinheiro para auxiliar o pobre, o órfão, a viúva, não há lugar para isso. Portanto, se não há lugar para auxiliar o pobre, o órfão e a viúva, também não há lugar para o louvor e a adoração a Deus e a Cristo. Está entendendo? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus esta palavra. Senhor Deus, graças te dou. Graças te dou, Senhor, tu és maravilhoso. Graças te dou, Senhor, porque o teu plano nunca volta para trás. O teu plano é irrevogável, Senhor. Ninguém se consegue levantar contra o teu plano. Obrigado, Jesus, porque viestes. Obrigado, Senhor, porque nasceste naquele lugar. Obrigado, Senhor Jesus, porque cumpriste toda a profecia que falava a teu respeito. Obrigado, Jesus, porque nasceste pobre e humilde. Obrigado, Jesus, porque nos mostraste, nos referenciaste qual o verdadeiro modo de vida como nós devemos viver. Em humildade de espírito, sem arrogância, sem caráter altivo, sem egocentrismo, mas amando e vivendo e amando o nosso próximo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entrarmos na classe dos adoradores. Ajuda-nos, Senhor, a afastarmos da classe dos hostilizadores, mas também da classe dos indiferentes, Senhor, que não aquece nem arrefece, não muda nada a vinda de Cristo. Cristo é mais um mito, é mais uma religião que apareceu no mundo. Não interfere com a nossa vida social. Ó Deus, retira essa gente do pé de nós. Retira-nos desse caminho, Senhor. E leva-nos, Senhor, ao caminho dos adoradores, os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram, Senhor, em espírito e em verdade. Te agradeço, meu Santo Espírito, por esta mensagem. Eu te peço que glorifiques no nosso coração, aqui neste lugar, aqueles que estão ouvindo lá em casa, Senhor. Que eles sintam a mesma paz, o mesmo amor, a mesma tranquilidade, a mesma alegria que nós estamos sentindo hoje, nesta manhã. Essa é a minha oração, acreditando que assim seja, Senhor. Em teu nome e para a tua glória. Todo o povo diz comigo amém e glória a Deus.